Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração a paz. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Morrer não é o fim. Quem era esse homem que esteve aqui na Terra? E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta aos espíritos assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E a menor resposta, do Livro dos Espíritos está lá: Jesus. E esse homem dividiu o tempo, o antes e o depois dele. Ele trouxe para a gente o maior código de vida, maior código moral de todos os tempos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse homem, diante de tantas coisas que ele trouxe para nós, de tanta mensagem que ele trouxe, uma delas é que a gente vai estar conversando aqui hoje. Ele passando com seus discípulos, E aí ele fala assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa narrativa aqui é de Lucas, E aí a gente tirou a parte, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 1, 2 e 3. E aí a gente vai conversar a respeito dessa... Por que ele vem falando para a gente que conhece-se a árvore pelo fruto? E aí a gente fica analisando o seguinte, Hoje, não sei, nós somos espíritos tão perfeitos que a gente se acha no direito de olhar a árvore do outro e, através daquilo que a gente vê, a gente então tira as nossas conclusões. E aí a gente esquece que tem todo um processo para que aquela árvore cresça e para que dê aqueles frutos. E tem várias estações. Aí, de repente, a gente vai olhar uma árvore que vai estar, por exemplo, como agora no inverno. Ainda estamos, por incrível que pareça, O inverno esse ano se prolongou um pouco mais. Mas breve a gente tem a primavera. Mas no inverno o que acontece? Aí as árvores secam, Agora, no outono as folhas caem. E aí, de repente, a gente vai olhar a árvore do nosso próximo, a gente vai olhar o nosso próximo num momento que ele não está muito bem, não está muito bem. Aí a gente lembra de uma história, que eu achei até muito interessante e cabe aqui nesse momento, de 6 deficientes visual, que eles eram de uma aldeia e não conheciam o elefante. E aí, eles então foram naquele dia e eles iam levar um elefante até aquela aldeia. E eles foram então conhecer o elefante através do quê? Do tato. E cada um ficou numa posição, E aí, um pegou no rabo do elefante, aí ele falou assim: parece uma corda. O outro pegou a tromba, falou: é uma cobra, é bem grande. O outro ficou próximo à barriga e falou: isso aqui é um muro. O outro, perto da pata, falou: é um tronco de árvore. E aí, o outro, na orelha, falou o quê? É um leque. E o outro pegou lá nas presas dele, e falou: não, isso aqui é uma lança.
Eles estavam errados com as percepções que eles tiveram ali, naquele momento? Não, porque cada um observou o quê? Onde ele estava. No lugar onde ele estava ali, ele teve aquela impressão. E não chegaram ali em nenhum denominador comum, porque um realmente falou, não, não pode ser, como que pode ser um tronco tão fino assim? Isso aqui é uma corda. Né? E assim somos nós diante do outro, quando a gente olha, a gente conhece ali os perfis só dos momentos. Né? Então, o cuidado que a gente precisa ter com esse nosso olhar com o nosso próximo é porque a gente ali está vendo uma parte só, um momento só daquela existência. Então, como que nós podemos nos sentir, né, tão verdadeiros com aquilo que a gente está observando só naquele instante? Se a gente, por exemplo, agora, né, nas épocas das mídias sociais, o paraíso na Terra é onde? No Instagram, né? Facebook também, algumas outras mídias, lá. A gente vai ver o quê? Boas comidas, vamos ver belos corpos, a gente vai ver lugares maravilhosos, boas músicas, né, Giovana? E aí, ali naquele momento ali, é o paraíso. Todo mundo vai lá e colocam, né, as melhores coisas, né? E ainda tem lá, na hora que a gente vai lá escrever o perfil, né? Aí tem aquilo que a gente quer colocar ali para a pessoa olhar. Então, o cuidado que nós precisamos ter quando a gente vai olhar o fruto do outro, a árvore do outro, é essa. Porque nós estamos vivendo momentos que a gente precisa despertar em nós uma conscientização, mas uma conscientização de verdade, não é de fake news. A gente precisa e a gente tem condições hoje para isso, numa época que a gente está vivendo de inteligência artificial, que tudo é montado e tudo, mas nós temos condições sim de averiguar, de ver se é verdade, se não é. Mas se a gente olhar só naquele nosso ímpeto, né? Igual antigamente não, né? Um tempinho atrás, tinha uns programas, né, de televisão onde eram colocadas as pessoas vestidas de diferentes modos para que o outro acertasse o que cada um era na profissão. Vocês lembram disso? Né? Aí, a maioria errava. Ah, aquele ali é médico, não, era pedreiro. Enfim, só esse olhar, né, que a gente tem superficial não dá. Então, gente, nós vamos passar essa nossa existência só olhando a árvore e o fruto que aquela árvore dá, ou nós vamos olhar para a gente e vamos ver que fruto nós estamos produzindo. Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que nós precisamos, e foi essa a proposta do Cristo, de conhece-te a ti mesmo, de que a gente possa deixar bons frutos, mas que a gente faça valer isso. Porque até o fruto chegar, tem uma caminhada longa. E aí, se a gente for observar, nossa, tem o plantio, né? Como é que foi o plantio ali? Como é que foi o cuidado daquela planta? Como que chegou a dar aquele fruto? Como foi a flor? Igual aquela árvore que estava triste no jardim. E aí ela olhava assim, a roseira, aquelas flores lindas. Olhava a macieira, aquelas maçãs lindas. E estava lá ela falava assim, gente, mas qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? Que árvore eu sou? Pois todas elas, aí vinha a macieira e falava, mas você precisava dar maçãs para que você fosse mais bela. Aí a rosa, não, para ter o perfume tinha que ser, a roseira tinha que dar rosas. E ela, naquele conflito, chega quem? A coruja. Aí fala assim para ela, você não tem que ser nem macieira e nem roseira. Você precisa encontrar em você o que realmente você é. Busque dentro de você que você vai se conhecer. E aí ela começou a ver que ela tinha, né, o tronco bem forte, que ela tinha muitas folhas. E era o quê? Era um carvalho. Ela não tinha fruto, né? Ela não tinha ali o fruto nem aquela flor. Mas era o que? Era uma árvore enorme,
que ali dava ali a sombra para os viajantes, os passarinhos, né, pousavam, ela dava ali o repouso para os passarinhos. E cada um de nós precisamos, né, fazer esse conselho que a coruja falou, olhar para dentro da gente e ver qual é o nosso objetivo aqui. Aí a gente lembra, né, daquela história daquele plantador de batatas que estava lá plantando batata e aí ele olha para a estrada, né, e vê passando lá o ônibus. Aí ele fala, nossa, parou lá na enxada, que felicidade deve ser o motorista de ônibus, né? Porque ele vai, conhece pessoas, né? Passa por lugares. Eu aqui só fico aqui plantando batatas, né? Então deve ser uma alegria ser um motorista de ônibus. E o motorista do ônibus estava lá dirigindo e com aquele problema de passageiro, e desce aqui, para ali, não sei o quê. Ele falou, nossa, como eu já estou cansado dessa vida. Aí na frente dele passa lá aqueles carros, né? Caríssimos, né? De um empresário bem remunerado. E aí ele olha e fala, nossa, que maravilha deve ser o motorista. Não deve ter problema nenhum, carro daquele. Quem dera eu pudesse ser o motorista daquele carro. Aí o motorista do carro que estava indo para a empresa, ele pensava, nossa, eu tenho que chegar na empresa, quanta coisa eu tenho ali para resolver. Nossa, eu já estou cansado, né, de tanto trabalho. Aí olha para o céu, o avião passa, ele fala, bom, eu seria ser o piloto do avião. Não tem problema nenhum, né? Só vai para países e volta, cidades diferentes, né? Aí o piloto do avião olha para baixo e vê o plantador de batatas. Aí fala assim, nossa, ele é que é feliz, simples no campo, fazendo um trabalho tão simples, não deve ter problema nenhum. Percebe? Então, nós somos essas pessoas que a gente sempre está olhando o outro e a gente acha que a nossa vida está infeliz. Isso vai depender de quê? Do nosso olhar. O que nós, como árvores, quais são os frutos que eu estou desenvolvendo, né, nesse momento, principalmente, de transição, né, de mudança, onde está todo mundo expurgindo, colocando para fora tudo o que cada um é. Isso não é só no Brasil, isso é geral, isso é no mundo todo, está todo mundo sendo o que realmente são. Nós estamos vivendo esse momento de mudança. E muitas das vezes, quando a gente vai dormir, quando a gente vai se deitar, e a gente acorda e perde o sono, e aí a gente começa aqueles conflitos, né, nossos. Isso aí, algumas das vezes, e muitas das vezes, é porque nós já estamos com a nossa consciência desperta. Nós já estamos querendo não ser ou não fazer determinadas coisas e aquilo dá um conflito da gente e a gente, às vezes, acaba perdendo o sono. Enquanto muitos, em Brasília ou em qualquer outra parte, né, do mundo, que ainda não despertaram as suas consciências, dormem tranquilos. Aí a gente fala, como pode? Por que essas... Na nossa mentalidade, a gente pensa assim, né? Não deve nem dormir à noite. Não, vão dormir bem, muito bem, né? Muitos deles, porque ainda não desenvolveram, ainda não despertaram essa consciência ali, né, de mudança, de entender que a gente precisa, né, o homem, se transformar, se renovar, se conhecer, né? E a gente perde sono, muitas das vezes, mas não é ruim, como eu estou falando, porque melhor que a gente perca o sono, mas que a gente consiga entender o motivo e se mover, se movimentar e mudar, né? Porque os ciclos acontecem, do que a gente ficar ali na inércia, do que a gente ficar ali, né? Como eu estava uma vez vendo o mar, naquela tranquilidade ali, né? Sem nenhuma onda, a gente fala que paz. Não, não deve ser paz, deve ser muito monótono uma vida assim, né? Sem nenhuma marolinha, sem nenhuma ondinha, sem nada que faça você se movimentar para que você siga, melhore, mude, né? E o ciclo das árvores, né? Dos frutos,
Deve ser assim. Então, a reflexão da noite é: quais os frutos que eu estou produzindo, né? Cada um de nós. Porque é muito fácil, não é tão fácil, mas assim, e nem muito agradável. Mas nós começamos a observar e achamos que a responsabilidade estão sempre nos outros e não na gente. Então, outro dia no mercado, por exemplo, peguei o carrinho, coloquei as compras no carrinho e fui levar até o estacionamento, até o carro. E aí, quando eu olho para o lado, vários carrinhos soltos assim, né? Aí, na hora, eu falei, o meu não vai ficar aqui, não. Vou lá levar de volta onde eu peguei, lá no lugar dele. Aí eu pergunto, quantos de nós, né? Saudável, claro que quem não tem essa condição, faz isso. Aí, passando no caixa, na hora que eu fui colocar a compra, né? A sacola muito fina, ela botando duas, né? Aí eu falei assim, por que eles não fazem, né, uma sacola mais forte, que aí não, né, fica... Aí ela falou assim, a senhora não sabe o problema que a gente tem com o cliente. Se fizer uma mais forte, mais eles vão levar para casa. Porque eles pegam um monte e levam. E eu falo assim, olha, é filmado, vai me prejudicar, sabe? Aí as pessoas, não, escondida, pega aquele monte de sacola e leva para casa. Então, a gente, sabe, imagina assim, são nas pequenas coisas, né? Nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, que a gente vê qual o fruto que eu estou produzindo. Porque, de verdade, eu sou espelho. As pessoas vão acabar olhando para mim e, às vezes, naquele momento, eu não estou muito bom. Às vezes, eu passo assim, a maior parte do tempo bem, né? Sou amiga, companheira, mas vai ter aquele momento que eu não estou. E é exatamente aquele momento que alguém vai estar ali olhando para mim, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, mas também não é para o outro ficar olhando para a gente, não é esse o principal motivo. O principal é para que eu, né, sempre melhore o meu viver e não repita os mesmos erros ali. Então, a gente no carro, na hora que alguém dá aquela fechada na gente, né, que quase ali dá bate alguma coisa assim, o que a gente faz? A gente ora para a pessoa, é ou não é? Na mesma hora, a gente fala, vai com Deus, meu irmão. Cuidado, né? Então, o que a gente precisa exercitar agora? Não falar. Vamos só pensar. Para depois a gente mudar também o pensamento. Porque o pensamento é que vai o quê? Que vai gerar as nossas atitudes. E aí eu já contei algumas vezes aqui, já fizemos até uma experiência no ENEP. Eu não sei se vocês, né, conhecem, mas tem uma mensagem da água, que é do Masaru Emoto, que é um japonês. É antiga não, né, gente? Já tem um tempo, lá no YouTube. E aí, o que é a proposta dele? Ele fotografa os cristais de água, que eles chamam. Então, por exemplo, esse copo aqui, né, nós estamos aqui numa casa espírita, em oração e tudo, tá aqui, ele pega essa água, vai lá, congela e vai lá e fotografa. Ele coloca a água próxima a uma fala que, na ocasião, ele falou que era do Hitler, né? Ele coloca aquela água, ele vai lá, depois pega aquela água, vai lá e congela, fotografa e congela. E aí, na hora que ele vai revelar as fotografias, ele teve lá uma surpresa, que não foi tão surpresa, porque se ele fez é porque ele já tinha, né, uma ideia de que nós somos o quê? Energia, né? E aí, dependendo daquilo, como é que a página fala, a boca fala o que está cheio o coração, aquilo se mostra, principalmente na água, porque é um líquido, é o único líquido que é puro. Ele é puro, né? E aí, ele, então, absorve toda a nossa energia. E ele começa, então, a fazer essas experiências e começa a mostrar. Então, quando a água está em oração, parece aqueles cristais, assim, né? Bonito e tal. Quando é uma voz, como foi que ele gravou, né?
do nosso irmão Hitler, ela estava parecendo que estava toda escura, sabe? Com uma forma diferente. Mas aí, quando a gente vê essas histórias, quando a gente escuta, quando a gente fala assim, talvez isso não tenha muito sentido, né? Mas aí ele sugere que a gente faça uma experiência com o arroz. Eu já contei isso, né, para você, para algumas pessoas, né? E eu fiz essa experiência em casa, eu tenho 2 pessoas aqui que não vão me deixar negar, que visualizaram a mesma coisa que eu visualizei. Então, ele fala assim, pega o arroz cozido, 2 vidros desses que a gente, de conserva, limpa os vidros, desinfeta com álcool e tal. Limpa com álcool, né? O álcool nem sempre desinfeta. E aí, os 2 vidros limpos, coloca lá um pouquinho de arroz cozido em cada um, porque a gente não tem o material que eles têm de fotografia. E aí, no arroz, a gente começa a falar com o arroz. Então, se a gente está chateado com a esposa, né, com o marido, a gente pega o arroz e vai lá e põe o pote em algum lugar, o outro em outro. E nos nossos momentos ali de raiva, a gente concentra e coloca ali. Gente, eu estou falando para vocês porque eu fiz por 3 vezes. Né? O outro colocava lá perto na minha cabeceira, na oração e tal, né, e tudo mais. Com 2 dias, eu olhei, começou uma pontinha preta. Eu falei, não, deve ter caído uma poeirinha, embora ele estivesse com confusão. Gente, vocês não estão entendendo, aquilo foi ficando embolonhado, foi ficando escuro, foi ficando todo preto e o outro branco. O outro, da oração, que botava música ali e tudo, ficou branco. Claro que não estava bom para uso, né? Mas ele ficou branco. O outro ficou todo preto. Aí lá em casa eles falaram, mãe, se com você... Eles acham, né, que a gente faz palestra, acham que a gente, né? Não é nada disso. Aí falou, mãe, se com você ficou assim, imagina com a gente. Meu filho falando. Gente, ficou preto. E aí eu vi, né, o que a gente tem por dentro. Se materializou realmente ali o que é a nossa energia ruim, né? Aí a gente lembra daquele caso que o Chico contava, que quando estava aquela senhora, ele estava atrasado já para o trabalho, e ela pede a ele para ler uma receita, dar uma receita para ele, e ele fala que estava com pressa e queria ir embora, né? E aí Emmanuel fala para ele assim, não, vai lá e atende a irmã. Aí ele foi e atendeu ela. Na hora que ele saiu, ela falou, vai com Deus, Chico. Aí o Emmanuel fala assim, olha para trás. Aí quando ele olha, sai aquela energia, aquela de luminosa, com o vai com Deus, né? Aí ele fala, imagina se você não tivesse atendido. O que não ia estar ali? E nós somos assim, gente. Nós somos energia pura ali, né? E a gente precisa compreender isso para que a gente possa mudar os nossos hábitos, mudar o nosso pensamento. Então, a pessoa que é amarga, a pessoa que reclama, a pessoa que não tem o hábito da oração, nem de ouvir boas músicas, né? Nem sempre a gente ouve boas músicas, mas a maior parte do tempo a gente tem que estar conectado com isso. Com quem? Com o que a gente vai estar? Como vai estar a nossa energia? E lembrando, e até no vídeo ele fala, né, que 70% do nosso organismo é água, né? É líquido. Então, aí a gente também absorve isso. Daí, quando a gente bebe a água na casa de alguém, ou a gente visita alguém, ou a gente encontra com alguém, a gente sentir, fala assim, nossa, a gente sente, como eles também sentem da gente. Né? Então, esse trabalho que a gente precisa ter com o nosso pensamento, né, da gente ir modificando esse modo de viver, para que a gente possa viver com mais saúde, mais alegre, mais feliz, porque a gente serve a Deus com alegria. A gente deve servir a Jesus com alegria. A gente deve viver para sermos felizes. Ah, mas aqui está tão difícil. Está difícil. Mas se a gente ficar triste, ficar peçonhento, ficar isso, vai ficar muito mais difícil. Porque a gente não vence uma batalha, né,
com guerra, não se vence com guerra. Desafeto não se vence com desafeto. É sempre o contrário que a gente vai vencer. A gente tem aí um exemplo lá atrás de um dos maiores impérios que a gente já teve, que era o romano, que abrangia aquela região toda, que uma das derrotas dele foi o cristianismo. Com o quê? Com o quê? Quais são as armas dos cristãos? O que Jesus ensina? Amai os inimigos, perdoai as ofensas. Embainha a tua espada, porque aquele que pela espada fere, pela espada perecerá. O exemplo do Cristo, com todos os tipos, né, de pessoas que ele convivia, com a adúltera, a mulher da vida, né, a samaritana, que ela era também, na época, né, não podia conversar muito com as mulheres, né, os exemplos que Jesus, na cruz, naquele momento, ele ainda deixa a mensagem do que para a gente? Do perdão. Né? Então, essa nossa energia, e normalmente o jovem, né, é cheio de energia, é cheio de ideias, e precisamos mesmo, e a gente precisa que sejam assim. Mas como nós estamos utilizando isso? Porque a gente não vai conseguir os nossos objetivos com guerra, com violência. Haja visto que a gente está vendo aí, guerras que não acabam. Outros querendo começar, outros querendo introduzir as guerras, achando que é dessa forma que é, e não é. Então, nós que nos dizemos cristãos, a gente precisa, o nosso fruto, ele precisa ser coerente com a mensagem de Cristo, coerente com aquilo que ele disse. Nós somos assim ainda? Não, não somos assim. Mas a gente precisa estar no caminho. Nós temos uma renovação a cada instante da vida, que é o nascimento de uma criança. E é através do nascimento, ou melhor, do renascimento, é que a gente vai construir esse fruto da humanidade, né, de paz, de amor, né, através da reencarnação. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade, com essa nossa reencarnação, com essa nossa existência agora? Quais são os nossos valores? Nós estamos aí, na luta, né? Todo mundo querendo colocar os direitos, mas a gente não pode esquecer dos deveres. Queremos, sim, justiça, né? Mas queremos também que seja dentro da paz e não da violência. Então, nós precisamos desenvolver em nós esse sentimento de quê? O antídoto qual é? É o amor. Não tem outro hoje. É do acolhimento. É de olhar o nosso irmão, não com aquela crítica, né? No momento, às vezes, que a gente olha, não é um bom momento. Ou, às vezes, o fruto dele não é bom mesmo. Sabe? Mas aí a gente vai atacar pedra, vamos derrubar o fruto ali? Não, vamos orar. Ou então, vamos fazer diferente. Porque os exemplos são para isso também, são para que a gente siga e para que a gente entenda que a gente não deve ser, não devemos seguir. Mas viver sempre com o quê? Com alegria. Aí tem, quando a gente começa, então, essa compreensão de nós mesmos, de olhar para dentro da gente e começar a pesquisar lá quais são os nossos, vamos dizer assim, afinidades, né? Quais são as nossas afinidades? De que a gente gosta? Então, a gente começa a perceber quem nós somos. E é preciso que a gente olhe e a gente vê. E, ó, então, ó, porque é muito fácil a gente falar assim, o meu filho está com má companhia. Gente, existe o quê? Afinidade. Se eu acho que aquela pessoa é má companhia porque estou fazendo coisas, né, que eu considero que não sejam boas, e o meu filho está junto, então eu tenho que cuidar de quem? Do meu filho. Não vou falar do outro, eu vou cuidar do meu. Falar, opa, então, se eles estão juntos é porque eles têm afinidade. Então a gente precisa cuidar. A gente tem essa questão da nossa casa, né, que a gente chama de lar,
de receber as pessoas, né, que a gente zela, que a gente gosta, que a gente cuida, porque é um ambiente, conforme a gente estava falando da energia, que a gente vai receber essa energia e vamos trocar essa energia no nosso lar. E aí a gente protege o nosso lar. Então a gente começa a colocar músicas agradáveis, a gente começa a mudar o ambiente, o pensamento, a gente faz o culto no lar, a gente ora, né? Mas a gente esquece que muitas vezes a gente traz o mundo lá de fora, ali para dentro, através da telinha, seja de um celular ou não. E ainda hoje, ainda estava conversando, porque às vezes a gente vai proteger os nossos filhos, porque lá fora, né, tá assim, 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 e aí a gente não tem um diálogo, a gente não conversa, a gente não explica, a gente... E aí, lá fora, ele vai aprender de uma forma dura e equivocada. Então, nós precisamos ter essa conscientização de que o diálogo funciona, que é o diálogo é que vai trazer a aproximação nossa com os nossos entes ali amados, né? E se não forem tão amados assim, se não for por diálogo, vai ser muito mais difícil e mais complicado. Esse trabalho, então, que a gente precisa desenvolver para que de nossa árvore produza os bons frutos, é constante, é diário. E aí conta-nos uma outra historinha, né, que chamava a Rábia. E essa mulher, ela estava do lado, ela perdeu uma agulha. E ela estava do lado de fora procurando a agulha. Aí os vizinhos começaram a perguntar para ela, né? Mas você não está achando a agulha? Não estou achando, todo mundo lá procurando. Falou, mas aonde que você estava quando você perdeu essa agulha? Aí ela falou assim, eu estava dentro de casa. Mas como assim? Se você estava dentro de casa a hora que você perdeu a agulha, por que você está aqui fora procurando a agulha? Aí a resposta dela, é porque aqui está mais claro. Mas a gente é assim. A gente vai procurar a nos melhorarmos, as nossas imperfeições, no outro. A gente nunca olha no lugar certo, onde precisa, onde que está aqui. A gente tem medo de olhar, tem medo de enxergar, tem medo de ver as nossas imperfeições, né? E aí a gente vai olhar e vamos desenvolver, olhar no outro, o reflexo daquilo que às vezes a gente tem aqui dentro. A gente está procurando no lugar errado. Nós precisamos buscar os lugares onde eu vou me encontrar, onde vai me proporcionar desenvolver em mim a generosidade, a caridade, os bons frutos, né? Então, não é porque lá fora está claro, né, que eu vou lá procurar a minha agulha, não. Eu tenho que procurar ela lá dentro mesmo, na minha casa, escura, minha casa interna aqui, ó, que está cheia de, né, na escuridão aqui. Mas é aqui que eu preciso me encontrar, gente. É difícil, né? Quando a gente começa essa nossa viagem em torno de nós mesmos, buscando quem nós somos, para que a gente não possa ficar como o plantador de batata, olhando e achando que o outro é melhor, a vida do outro é melhor do que a minha, é um processo doloroso. Né? Porque quando a gente começa a olhar para a gente começa a descobrir algumas coisas que não são boas. Mas é preciso, eu falo, não. Mas aí, depois que eu começo a me ver, eu começo um outro processo, que é de me aceitar e de me amar, para depois eu me transformar. Porque não há transformação sem que eu aceite aquilo que eu tenho em mim. Né? Então, a partir de agora, ou a partir de daqui a um tempo, quando vocês lembrarem em algum momento, né, dessa passagem, quando fala, conhece essa árvore pelo fruto, de não ficar muito preso no fruto da outra árvore, mas sim no meu. Porque muitas vezes fala, mas que mundo vai ficar para os meus filhos, né? Mas aí a gente volta e a gente fala assim, mas que filhos eu estou deixando para esse mundo? Que frutos eu estou deixando, né, nessa nova mudança agora, onde está todo mundo tendo a oportunidade de ser quem é? Ah, está muito difícil. Naquele tempo lá atrás é que era bom. Né?
Outro dia eu recebi não, estava nas mídias, né? Vocês também devem saber, conhecer, a pessoa falando assim, naquele tempo que era bom. A gente sentava do lado de fora, aí fazia aquelas reuniões, a gente conversava, não tinha salvo. Né? Eu era magra e ela me chamava de magrela, não tinha problema. O meu cabelo era duro, as pessoas falavam também não era. Hoje tudo é mimimi, tudo é isso, tudo é aquilo. Gente, eu tive que entrar e falar, sabe? Porque alguns pontos naquela época era bom, né? Porque toda época é bom. Mas hoje a gente tem nome e sobrenome o bullying. São leis. E só quem passou e quem passa é que sabe que mimimi é a dor que não é do outro que o outro sente. Porque na minha época, e foi isso que eu coloquei lá, eu não gostava quando me chamavam de boca mole, eu não gostava que eu ando de tesourinha, que falava assim, de tesourinha, que ficavam debochando. E eu não podia, sabe, falar, porque quanto mais a gente falava, mais era piada, mais era motivo das pessoas ali debocharem, sabe? E aí, quando eu coloquei, infelizmente quem botou esse era uma pessoa, um palestrante espírita, e aí ele retirou fora, porque depois que eu botei, várias pessoas falaram, eu também não gosto. Não gostava quando falava do meu cabelo, quando falava isso, quando falava aquilo. Então, a gente precisa ter esse bom senso, sabe? Porque a gente achar que as pessoas não se magoam com isso, ok, tem pessoas que não se magoam mesmo, tem pessoas que, né, são, sei lá, não são, mas tem pessoas que se magoam sim. E a gente precisa ter esse bom senso, sabe? Na hora da piadinha, na hora de falar, porque às vezes aquilo ali a gente está atacando coisas que está ali, sabe? Que só ela sabe como dói. Um trauma de infância, alguma coisa, sabe? Então a gente precisa cuidar sim das nossas palavras. Nossas palavras são mágicas. E é como a gente estava falando aqui da energia, o que sai, a boca fala o que está cheio o coração. Então, vamos cuidar de respeitar o nosso irmão. Se para mim aquilo ali não faz diferença, se aquilo não me magoa, mas ele pode se magoar sim. Ele tem o direito de se magoar, sabe? Então, essas coisas que são passadas para a gente, que a gente não para pensar, porque isso é uma falha, né, que a gente tem, às vezes está com pressa, passa ali, a gente começa a analisar e a gente começa, sim, sabe, a valorizar essas coisas que para a gente não tem sentido, mas que para outra pessoa tem. Né? Uma vez uma pessoa falou assim, eu não sou assim, eu não sou de fazer elogio, não sou de agradar, é meu jeito. É igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Sou assim, vou morrer assim, né? Eu falei, então, faz o seguinte, começa a falar umas mentirinhas boas. Olha só o conselho que eu dei, né? Eu falei, às vezes, porque o Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, é dos rigores da disciplina que nasce a espontaneidade. Então, se a gente acostumar com coisa boa, mesmo que a gente não seja muito bom, aquilo vai criar um hábito. É igual a gente, quando é pequena, criança quando é pequena, não tem o hábito de escovar dente, acha chato, é ruim, né? Aí a gente todo dia vai lá. Depois ele vai e escova os dentes naturalmente, né? Porque sabe que é bom. Então, às vezes, mesmo que a gente não é assim, mas se a gente sabe que o outro gosta, vamos desenvolver isso, vamos falar, poxa, né? Então eu vou ali, vou fazer um agrado, vou isso. Porque aí eu vou amaciando, eu vou modificando em mim, sabe? Aquilo que está ali ainda tão endurecido. Porque o que vale na vida é viver, e viver com alegria. É viver com prazer, com satisfação e com responsabilidade, claro, óbvio. Né? Para que os nossos frutos, eles sim, sejam bons frutos. Para que a gente possa dar também o alimento, né, para as outras pessoas, né? Aí,
Aí tem essa questão aqui, né? Que Jesus ele disse, né? Aquela parte que ele fala assim: faça a tua parte e o céu te ajudará. E aí tem uma passagem, uma frase no Evangelho, que eu não vou achar aqui agora, que Kardec fala da fé raciocinada, né? Aí ele fala assim: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele fala, né, que a gente precisa encarar a fé com razão. E aí, quando a gente fala assim, por exemplo, que a gente olha assim o carro da frente e fala assim, foi Deus que me deu, né? Tem muito essa coisa. Mas como assim? Como que Deus dá, né? Um carro, um caminhão para outra pessoa, para mim não me dá, né? Aí a gente vai fazer um concurso. Tem um concurso a ser feito. Aí a pessoa, ela ora muito. Ela é devota, né? Em outras religiões. Aqui, né? Pede para Kardec, ora e tudo. E fala assim, não precisa estudar, né? Não precisa estudar, porque Deus vai fazer com que eu passe ali na hora, né? E aí tem o outro lá, que não tem nem religião, mas estudou muito. Quem é que vai passar no concurso? Quem estudou. Então ele fala, faça a tua parte e eu te ajudarei. É uma fé raciocinada. Ele vai nos ajudar, mas a gente precisa ter o esforço. Aí eu tenho uma dificuldade grande na minha vida, eu tenho essa deficiência, ou eu quero parar com deficiência moral, eu quero melhorar isso, né? A gente só vai lá pedir, pedir, pedir. Não, a gente precisa exercitar aquilo ali para poder modificar, para que ele nos ajude. Mas é uma preguiça que a gente está vivendo, coletiva, porque tudo tem muita facilidade. E isso impede a gente de desenvolver. Né? Aí, lá em casa, eu tenho um espaço maior, e aí eu coloquei o lugar de lavar roupa, onde eu tenho que subir umas escadas depois, para me ou andar um espaço para me pendurar a roupa. Mas foi proposital, porque eu poderia colocar coladinho assim ali na minha cozinha. Mas é tanta facilidade que no futuro, o que a gente vai ser? Sabe? A gente vai ficar ali parado, sem nem movimentar, porque tudo você aperta, porque aí a gente vai ficando com essa preguiça. Então é preciso sim exercitar. Esse mar é bonito só para a gente olhar, mas tem que ter uma marolinha, tem que ter ali uma onda, um movimento, para que a gente possa sim movimentar. A árvore, para ela dar bom fruto, ela precisa ser o quê? No plantio. Tem o plantio, depois a gente vai ter que aguar, vai ter que cuidar para ela germinar. E assim somos nós precisamos, né, desse movimento. E aí, quando a gente fala de bons frutos, né, a gente lembra que tem a Fraternidade Sem Fronteiras. Gente, é um movimento belíssimo. Eles tem um acampamento, né, perto da Venezuela, onde eles ali recebem e auxiliam o povo, né, da Venezuela que chega ali, que ajuda. Lá na África, mais de 10 mil crianças já foram salvas, né, pela Fraternidade Sem Fronteiras. Né? E aí tem uma médica que ela faz parceria lá, que ela chama Adriana Mel. E essa médica, ela é pernambucana. E ela trabalha com gestantes, né? E na época, em 2000 vocês devem lembrar da Zika vírus. Não tem tantos anos, acho que foi 2021, né? Se eu não me engano. A Zika, é. Mas aí ela depois descobriu, né, que tinha ali entre a gestante e a microcefalia, tinha uma questão, né? E aí ela começou, então, quando ela começa a tratar aquelas gestantes, ela começa a ver a deficiência e vai sabendo que elas tinham a Zika vírus. E aí ela fez esse link dali e estudou muito e falou, porque até ela provar que realmente tinha, levou um tempo, né? Até as pessoas acreditarem nela. E ela, então, ela é uma das parceiras, né, da Fraternidade Sem Fronteiras ali.
E foi chamada há pouco tempo pela Inglaterra para ir para lá trabalhar e podia levar a família toda para lá. Sabe o que ela falou? Não vou não, meu compromisso é com o Brasil. E ela ficou, está aqui, ela continua no trabalho dela, ali, incansável, de buscar mais, de trabalhar, tem uma equipe enorme, sabe, da ciência, né, de análise, de tudo mais, e está aqui, porque ela vai dar continuidade ao trabalho dela, ela recebeu várias condecorações aí, mas não foi para lá, porque ela falou, a minha responsabilidade é que aqui, não vou deixar os meus aqui. Posso ir para lá depois, mas agora o meu trabalho é aqui. Olha que fruto é esse, gente. Sabe? Então, a gente vai olhando assim, pessoas que às vezes são anônimas assim, aos nossos olhos, a quanta gente está aí trabalhando para desenvolver as nossas vacinas, para desenvolver uma questão social, para desenvolver seja o que for, quais são os frutos que nós aqui vamos deixar de legado aqui, que nós estamos produzindo hoje, para aqueles que passam por nós, que conversam conosco, os nossos amigos, nas nossas redes sociais. O que de fato eu estou lá deixando, que mensagem que eu estou deixando lá de ânimo. Então, nós precisamos, sim, começar a refletir nisso, né? Porque senão a gente olha, conhece esse árvore pelo fruto, aquele ali é isso, aquilo ali e tal. E aí nós, a gente precisa olhar para cá, né? E não para o outro. Então, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala assim: ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Todo mundo aqui quer mudar o mundo? É inteligente? Aí depois ele fala assim: hoje sou sábio, quero mudar a mim mesmo. Olha a diferença, né? E mentes brilhantes a gente tem por aí afora, né? Muitas e muitas e muitas. Mas esse brilho, ele precisa vir com humanidade, precisa vir com esperança, com atitudes benéficas, né? Aí tem uma outra questão também que ele fala assim: se Deus quisesse punir suas criaturas, bastaria fazer todos os seus desejos. Olha só, se fossem feitas todas as minhas vontades, todos os meus desejos, eu ia falir rapidinho a nossa encarnação. Né? Aí ele fala isso, ele fala assim, se Deus quisesse realmente punir as suas criaturas, era só deixar fazer todo mundo o que queria, sabe? E olha que a gente tem um livre-arbítrio, a gente faz, né, alguma coisa e a gente ainda despenca, com pouca coisa. Imagina se fizer tudo, sabe? Então, assim, não adianta, gente. São momentos, né? A vida é nossa, a reencarnação, ela é uma dádiva e a gente precisa utilizá-la da melhor forma possível, né? Eu vou pedir o Roberto para ele cantar uma música para a gente, aquela que eu iniciei, que a gente iniciou, para a gente fazer o nosso encerramento. Mas eu vou deixar uma frase aqui. Gente, essa frase é para a vida. Vocês prestem bastante atenção nela, porque ela me doeu e estou levando comigo. Ela fala assim, Francisco de Assis, tá? Que falou: cuida bem da tua vida, porque pode ser o único evangelho que o seu irmão irá ler. Vou repetir. Cuide bem da sua vida, porque pode ser o único evangelho que o seu irmão vai ler, o último evangelho. Porque nós somos cartas vivas do Cristo, como disse Paulo, né? E o nosso exemplo, a fala, ela é boa, mas o exemplo é que arrasta, né? Então, ele fala assim, evangelizai. Se precisar, use palavras. Também Francisco de Assis falou. Então, são as atitudes da gente que vai mostrar realmente quem somos nós. Né? Então, cuidemos bem da nossa vida, porque pode ser o último evangelho
que o nosso irmão irá ler, tá?